Bom dia, alunos. Hoje nós estamos vendo a lição número 2 de justificação. Nós já vimos a primeira, né? Foi uma bênção, vocês começaram a entender e pela unção do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, né? Em mim e em você, você vai entender mais. Graças a Deus, porque é vontade de Deus, né? A gente conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus é o plano de Deus para a humanidade, né? E esse plano de Deus, ele foi revelado através da expressão da Bíblia Sagrada, notadamente o Novo Testamento. Por isso, é muito enriquecedor a gente ir conhecendo cada vez mais a Jesus através da sua palavra, né? E hoje, a lição número 2 vai trazer, né, motivos pelos quais você precisa conhecer, entender, né, a justiça de Deus. Hoje, o texto básico da nossa lição está escrito, vou ler aqui em Romanos 5:17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, o pecado, né, foi muito grande, muito, digamos assim, uma coisa ruim que aconteceu na humanidade pela desobediência de um só homem, né? O primeiro homem, Adão. Deus fez Adão dotado da sua justiça. Então, Adão tinha privilégios, muitos privilégios, né? Um dos principais é que ele foi constituído governador deste mundo, né? E como governador do mundo, ele mandava aqui neste mundo. Mas ele, com a sua queda, né, com a desobediência a Deus, ele perdeu esse privilégio para Satanás. Então, Satanás roubou do primeiro homem, né, o governo da terra. E o homem, então, ficou submisso a Satanás. Mas Deus prometeu promessas ali na queda, né? Ele disse assim, ó, ele disse até para Satanás mesmo, né? Para aqueles que estavam ouvindo lá, a mulher, o homem, né? Satanás, ele disse assim: tá vendo essa mulher aí? Da semente dela virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Jesus foi esse homem que veio à terra e esmagou a cabeça da serpente. Isso quer dizer que o homem com Jesus Cristo, com Deus, ele tem uma autoridade, né, no nome de Jesus, né? Aquele que reconhece a Jesus, essa autoridade, então, reconstituída, né? É restaurada. E nós estamos aqui estudando, então, a justiça de Deus, né? Nós vimos que a justiça de Deus nos coloca, né, numa posição privilegiada, né, diante de Deus como filho amado dele. Embora fôssemos indignos, mas ele nos faz digno pela sua justiça, que é Jesus Cristo. Então hoje você vai entender, né, o que é morte espiritual, por exemplo, né? O homem que não tem Cristo, né, ele é então como Adão caído, ele está morto espiritualmente falando, né? Uma pessoa morta espiritual, ela está distante de Deus. Ela não pode ter a presença de Deus. Ela não vai entender, né, Deus, porque a presença de Deus a pessoa só compreende, né, pelo discernimento espiritual. E o morto, ele não tem esse entendimento espiritual. Aí ele, ele perde então, né, perdeu
Adão perdeu lá a autonomia de ser filho de Deus, né? Ele passou a ser criatura de Deus, embora Deus cuidando ele de uma forma provisória até chegar a Jesus, né? Mas o texto que eu li aqui, né? Que o pecado de Adão gerou a morte e a morte alcançou a todos os homens, porque todos pecaram. Há um texto em Romanos que fala também, né? Que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Jesus veio aqui para restaurar esta constituição de vida em Jesus Cristo. Então, morte espiritual é a separação do homem de Deus. Vida espiritual é a reconquista desta vida em Cristo. A morte espiritual nos deixa longe de Deus e a vida espiritual em Cristo nos aproximou de Deus. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante que o texto que eu li anteriormente diz assim, né, que onde houve pecado, a graça foi muito mais abrangente, muito mais abundante, porque a graça de Jesus, a sua morte e ressurreição, né, levou benefício para aqueles que tinham morrido, creram na promessa de Cristo, mas ainda eles dependeram então do sangue de Cristo derramado, né? Esse sangue foi lá no passado, foi também no presente, né, da data então da morte de Cristo, e ele chegou ao futuro, chegou em nós, a nós aqui no Brasil, né? E ele alcançará todos os homens, né, que aceitem Jesus como Salvador. Essa graça é alcançada até a existência do último homem na terra. Então, por isso que a graça foi superabundante, né? Mas o homem pode sair dessa condição de morto espiritual para possuir aqui e agora a vida espiritual que somente está em Jesus Cristo. A vida está em Cristo Jesus. Tem outro texto assim: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não terá a vida, não verá a vida. Então a salvação, ela é uma dádiva exclusivamente de Cristo e será sempre uma escolha que todo homem terá que fazer. Então o homem tem que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, né? E o aceitar como seu verdadeiro Salvador. A partir desse momento, ele passa a ter dentro de si a vida de Cristo. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus, por ele, né? João 3,17. Esse foi o propósito, né, pelo qual Jesus veio ao mundo. Jesus é Deus pré-existente, desde o início, né? Está escrito lá na carta de João 1, diz assim: no princípio era o verbo, quer dizer, a palavra, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, que é Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é Deus pré-existente, que quis espontaneamente se tornar um homem, né, para viver a nossa vida aqui na terra como nós, e para que nós entendêssemos por que Jesus veio ao mundo. Aí João 3,36 diz assim, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, né? A ira de Deus é porque Deus ele é santo, completamente santo, e o homem só pode se aproximar de Deus através de Jesus. Quando Jesus chega aqui na terra, né, quando nós derramamos o seu sangue, né, é ressurreto. Então, o homem, o pecador que se aproxima de Deus, de Jesus, então se aproxima de Deus também. A ira de Deus não permanece sobre aquele que
tem Jesus. Mas sobre aqueles que não escolherem Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre a vida dele, porque ele é culpado tanto dos seus pecados quanto do sacrifício de Jesus na cruz. Tem muitos outros motivos, né, que nós precisamos entender, né? Por exemplo, né, da consciência de pecado, né? A separação do homem de Deus trouxe, depois do pecado do homem, trouxe para dentro de si, né, uma consciência de pecado, né? Então essa consciência de pecado, ela precisa ser extirpada, né, quando a pessoa aceita Jesus como seu verdadeiro Salvador. Ele deixa de ter essa consciência de pecado para ter a consciência da justiça de Deus, né? Às vezes, um pecador redimido, mesmo na nossa época, né? Ele pode ainda ter esse sentimento de indignidade, permanecendo nele um complexo de inferioridade. Isso pode roubar dele a ousadia espiritual, que mesmo renascido pode torná-lo covarde ante a sua fé. Está escrito, né, em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o perdão de Deus e a sua redenção é plena, né? Deus vê isso com clareza e o homem também. Veja então que Deus quis nos tornar dignos da sua justiça, mesmo sem que merecêssemos. Deus deseja que você não se sinta mais indigno, mas grato pelo seu imerecido favor. A justiça de Deus em nós não nos torna perfeito enquanto vivemos nesta terra. Estamos sempre sujeitos a pecar, mas ao confessarmos nossos pecados, precisamos ficar em paz com Deus e conosco mesmo, tendo certeza que Deus nos perdoou. Outro texto importante é Romanos 5,1, que diz assim, e a justiça de Deus, é a justiça de Deus que regenera o homem e coloca diante dele numa posição que lhe agrada, que agrada a Deus, né? Que ele quis espontaneamente. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. Então, a aceitação da justiça de Deus em nós é fundamental para vivermos uma vida de autoridade. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, caro aluno, aprenda a reinar em Cristo, aqui e agora, né? Usufruindo dessa autoridade que está em Jesus Cristo. Que você possa continuar aprendendo muito, porque o Espírito Santo está nos inspirando a isso, tanto a mim quanto a você. Eu de ensinar a você e você com a capacidade de aprender, né? Que Deus possa te abençoar muito. Até a próxima aula.